Fala pessoal do terceiro, dando continuidade então ao conteúdo de geometria analítica, né? A gente viu na aula passada ali representação no plano cartesiano, viu um pouquinho bem resumido, histórico do que é geometria analítica, né? A relação entre entes geométricos e expressões. E dando continuidade a esse conteúdo, a gente vem para a aula de hoje então falar um pouquinho de distância entre dois pontos, né? Então a ideia é a seguinte: quando dados dois pontos no plano cartesiano, o que é a distância entre esses dois pontos? Como é que a gente define? Como é que a gente calcula? Essa é a ideia para a aula de hoje. Bom, pessoal, então em geometria analítica, né, distância entre dois pontos, né, o que é a distância entre dois pontos? Então a distância entre os pontos A, de coordenadas x do A, abscissa de A, y do A, ordenada de A, e B, x do B, abscissa de B, y do B, ordenada de B. A distância é obtida por meio do comprimento do segmento de reta que tem como extremos os pontos A e B, né? Então, o segmento de reta que vai de A até B, a medida desse segmento de reta é o que a gente chama de distância entre dois pontos. Professor, isso parece óbvio. E é, né? Então, assim, não tem nada de novo aqui, não. Não estamos descobrindo nada, tá? E a gente vai só combinar a seguinte denotação, tá? Dzinho AB significa distância entre A e B, ok? Então é só mais a questão de notação, que é uma novidade aqui. Não sei se vocês usam com frequência, mas aqui segmento AB, ou seja, começa em A, termina em B. As coordenadas do ponto A, né, onde a ordenada, a abscissa é XA e a ordenada é YA. As coordenadas de B, onde a abscissa é XB e a ordenada é YB, né? Essas nomenclaturas aí aparecem em enunciados mais adiante, então é importante muito saber sobre essas nomenclaturas, tá? Não é uma coisa assim tão difícil, não, e não é, talvez nem seja novidade, mas é importante estar com elas em mente para daqui para frente. Bom, então vamos lá. Vou separar inicialmente em três situações, tá? Depois a gente vai discutir um pouquinho melhor sobre essas três situações, né? Mas inicialmente separando em três situações, a primeira delas seria onde o ponto A e o ponto B possuem o mesmo valor de ordenada, ou seja, eles possuem o mesmo y. Está aqui um exemplo ilustrado, né? Está aqui o ponto A, ele vai ter um x correspondente a ele, o x de A, e vai ter um y de A. E está aqui o ponto B, que tem um x de B e um y de B. E nesse caso, os dois valores, os dois pontos A e B, eles possuem o mesmo y, ou seja, eles possuem a mesma ordenada, né? E aí eles perguntam como é que calcula a distância de A até B? Bom, nesse caso, a distância de A até B é a mesma distância entre o x do A e o x do B, concordam? Então vamos pensar em números rapidamente. Assim, se aqui fosse um 2 e aqui fosse um 6, qual vai ser a distância entre 2 até 6? Ah, professor, é só pegar 6 e tirar 2, certo? Basicamente é isso, tá? Mas em outras palavras, quando a gente vai calcular a distância em distância linear, assim, né? Dentro de uma reta, a gente pode dizer que a gente vai calcular o módulo, né? Desse comprimento ali, então, tá? Então, nesse caso, para este caso, a distância de A até B, né? Ela nada mais é do que o módulo de quem? De xb menos xa. Ô professor, mas não pode ser xa menos xb? Olha, como está em módulo, a diferença, né, voltando naqueles números que eu tinha citado ali, se um fosse 2 e o outro fosse 6, né, o módulo entre 6 menos 2, que dá 4, o módulo de 4 é 4, né? Em outras palavras, o módulo de 4 menos 6, se fosse invertêssemos a ordem, né? 4 menos 6
daria menos 2 aqui dentro do módulo, mas o módulo de menos 2 continua sendo 2, então não mudaria em nada. Mais especificamente ainda, a gente tem uma outra forma de representar módulo, né? Então eu posso dizer que essa distância entre A e B, não sei quanto vocês já tiveram contato com essa forma de representar módulo, eu posso dizer que é a raiz quadrada desses dois elementos, da diferença desses dois elementos, né? xb menos xa ao quadrado. Vamos lá, de novo, para o mesmo exemplo numérico. Se fosse 6 e 4, né? O que eu tenho aqui é 6 menos 4, que dá 2. 2 ao quadrado é 4, e a raiz de 4 é 2, dá 2 positivo. Se eu invertesse a ordem lá, ficaria 4 menos 6, dá menos 2. Menos 2 ao quadrado continua dando 4 positivo, e a raiz desse 4 continua dando 2. Então, eu posso dizer que a distância entre A e B ela é dada por um módulo nessa situação, tá? Situação 1, quando as ordenadas têm o mesmo valor. É um módulo, né, da distância, é um módulo, desculpe, de xb menos xa, ou xa menos xb. A ordem aqui não vai interferir em absolutamente nada. Na sequência, a gente vai para o que eu estou chamando aqui de segunda situação, tá? E essa segunda situação, ela envolve os pontos A e B de tal forma que se esses pontos A e B tiverem o mesmo valor de abscissa. Como assim? Bom, de novo, aqui ilustrado está o ponto A, o ponto B. Os y's, né, as ordenadas desses dois pontos aqui são diferentes. Mas nesse caso, as abscissas são iguais. O x do A e o x do B estão aqui representados pelo mesmo valor. Tá? Não importa qual seja o valor, mas eles são o mesmo valor. E aí o comprimento do segmento AB, que nada mais é do que a gente está procurando, que é a distância entre A e B, ela é a distância também, né, aqui na reta real, entre os valores de xa e, ya e yb, né? Da mesma forma que a gente definiu anterior, como é que a gente conseguiria encontrar esses valores? Pega um menos o outro, né? Só tomando cuidado de que a gente está trabalhando com a distância. Esse cara sempre vai ficar, então, positivo, né? E aí, de novo, a gente pode dizer aqui, né, que o quê? Que a distância, né, distância entre os pontos A e B nessa segunda situação aí, ela também é um módulo, tá? Mas é um módulo entre uma diferença agora dos y's, né? Porque a gente não tem diferença entre os x, né? Então, a gente vai dizer que é a diferença do yb menos o ya, isso em módulo, né? O que quer dizer isso? Ah, um menos o outro, porém, se der negativo, esse cara passa a ser positivo. Analogamente ao que fizemos anteriormente, então a distância entre A e B nada mais é do que a raiz quadrada da diferença, né, de yb menos ya ao quadrado, né? Essa diferença ao quadrado e extraída a raiz nos dá uma equivalência direta com o módulo e pode ser calculada então a distância entre A e B dessa forma, beleza? Bom, diante das duas situações primeiras apresentadas, vocês podem estar me perguntando assim, professor, mas não tem uma situação onde nem o y e nem o x sejam iguais? Sim, exatamente. Essa é a terceira situação, onde o ponto A e o ponto B possuem valores distintos tanto para abscissas quanto para ordenadas, né? O ponto A tem xa de abscissa, ya de ordenada, e o ponto xb. E o ponto B tem xb de abscissa e yb de ordenada, tá? E que são distintas. Ah, professor, mas como é que a gente faz para calcular isso se não é nem horizontal e nem vertical, né? Bom, eu vou usar um artifício aqui e a gente vai deduzindo a partir dele, tá? Eu vou projetar o meu ponto A sobre a projeção de B aqui, tá?
eu vou explicar o que eu estou fazendo, tá? Eu vou criar aqui o meu ponto A', ok? E esse ponto A' é uma projeção direta de A sobre esse segmento aqui, tá? Esse pontilhadinho aqui, ó, é uma projeção direta aqui sobre. Claro, nessa projeção a intenção é que eu tenha aqui um ângulo de 90 graus e aqui outro ângulo de 90 graus, né? Um de cada lado, obviamente. Mas aí automaticamente eu percebo que eu acabei de construir um triângulo retângulo A, B, A', né? E em paralelo, no que a gente viu nos casos anteriores, a distância de A até a linha, se vocês lembrarem, né? O A' tem que coordenadas? O A' tem xb como sua abscissa, mas ele tem o mesmo YA, né, como ordenada. Então a distância entre A e a linha é esse comprimento horizontal aqui, né? E aí esse comprimento horizontal a gente já calculou em momento anterior. E aí é o módulo de x do A', né? O x do A' nesse caso é o xb menos o x do A, que é xa, tá? Módulo disso, ok? E esse segmento aqui, A'B, ou BA', ele é um segmento vertical, né? Tô falando daqui de A' até B. Ele é um segmento vertical. E quais são as coordenadas de A' mesmo? A linha tem xb, que é o mesmo x do B, certo? Porém, o A' tem xa, YA, que é a ordenada dele, e o B tem YB. E aí, no comprimento vertical, a ideia se repete aos exemplos anteriores, e eu tenho o Y do B menos o Y do A, para garantir a positividade desse resultado, isso em módulo, beleza? Feito isso, eu vou observar um outro detalhe, né? A gente tem que esse triângulo é um triângulo retângulo, e, portanto, vale nele a aplicabilidade do teorema de Pitágoras, né? E esse segmento AB aqui, ele tem como medida, né, exatamente o que a gente está procurando, que é a distância entre os pontos A e B, ok? Então essas são as três medidas do triângulo: distância entre A e B, módulo de YB menos YA e módulo de XB menos XA, tá? E aí, aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho o seguinte, né? Que a distância entre A e B, né? Que no meu caso ali é a hipotenusa, ela ao quadrado é o resultante da soma dos catetos ao quadrado também. Portanto, o módulo de xb menos xa, módulo, né, ao quadrado, mais o módulo de yb menos ya, também ao quadrado. Agora, pensem comigo um pouquinho, o que é o módulo mesmo? O módulo é a raiz quadrada do xb menos xa ao quadrado, né? Lembram disso da primeira e segunda situação ali, né, que foram elencadas. Mas veja bem, quando eu faço isso, eu tenho a garantia de que o resultado daqui de dentro vai ser positivo, certo? E um resultado positivo elevado ao quadrado, ele continua dando positivo. Então eu posso substituir esse membro aí dessa igualdade por simplesmente a seguinte expressão: xb menos xa ao quadrado somado com yb menos ya ao quadrado. E do outro lado, eu tenho a distância entre A e B, certo? E de uma maneira bastante rápida e sucinta aí, né? Esse cara estava elevado ao quadrado também, porque ele era hipotenusa. E se eu sei que, que essa primeira parcela é positiva e ela vai ser somada com uma outra parcela que também é positiva, né? xb menos xa ao quadrado é positivo, né? Qualquer número que elevado ao quadrado resulta em positivo, e qualquer número que elevado ao quadrado resulta em positivo. E a soma de números positivos também é positiva. Então eu sei que essa parcela da direita ela ficará toda positiva. E eu tinha um número elevado ao quadrado à esquerda.
Para que eu descubra o resultado que, quando elevado ao quadrado dá ele, basta que eu passe extraindo a raiz quadrada, né? Faça a operação inversa dentro da possibilidade aí. Então eu tenho a seguinte expressão, que a distância entre A e B é dada pela raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, né? E aí eu fecho as três possíveis situações, onde os x são iguais, depois onde os y são iguais e por fim, onde nem os x nem os y são iguais, né? Bom, de maneira mais geral ainda, eu posso enquadrar as três situações anteriores numa única situação, né? Eu chamei aqui de situação geral, mas ela é a que enquadra as três situações ao mesmo tempo, né? E que vem do Teorema de Pitágoras, né? Eu não parti dela porque vocês poderiam ter a dúvida de, e se fosse horizontal e se fosse vertical, né? Mas ele é válido também, porque, veja bem, o último caso, o terceiro caso, ele é esse que está em tela aqui, né? Onde a gente tem a formação de um triângulo retângulo e tudo mais. Beleza. Agora veja, a gente recai nessa fórmula que está em vermelho, então, né? Porque a gente aplica no conceito aqui, né? O Teorema de Pitágoras, e a partir do momento que a gente aplica nas medidas o Teorema de Pitágoras, e isolando, a gente chega nessa formulazinha aí, né? A distância entre A e B é a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya também ao quadrado. Perfeito, né? Professor, mas espera lá, quando for horizontal, como é que essa fórmula funciona? Essa fórmula funciona assim, né? O que vai acontecer quando for horizontal? O yb e o ya, quando o A e o B formarem um segmento horizontal, é isso que eu estou querendo dizer, tá? Que é mais ou menos lá o modelo o primeiro modelo, né? Quando eles se formarem um segmento horizontal. Significa que quando eles forem horizontais, pense que esse B está descendo aqui até fechar o triângulo aqui, e aquele ponto A' que eu tinha desenhado aí anteriormente vai coincidir com B, né? Então a B fica horizontal. Quando a B fica horizontal, a distância entre A e B é o módulo de xb menos xa, né? Ok. E aí, nada mais é do que yb e ya ficam iguais. Se eles ficam iguais, um menos o outro dá zero. Essa parcela inteira aqui se cancela. Aí o que acontece? Eu corto a raiz aqui. E aí fica xa menos xb ao quadrado na raiz, que é exatamente a definição de módulo, como a gente viu anteriormente. Professor, e se eles forem verticais? Se eles forem verticais, quem vai zerar é o x. E zerando o x, essa parcela inicial aqui dentro da raiz, ela, xa e xb sendo iguais, dá zero, zero ao quadrado dá zero, isso aqui não conta. E aí fica a raiz de yb menos ya ao quadrado, ou seja, o módulo de novo. Então, assim, essa situação mais geral, a terceira delas, e aqui explicada de maneira mais sucinta, ela abraça as três situações ao mesmo tempo. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que o Teorema de Pitágoras se aplica e, se quiser fazer algum decoreba aí, né? Eu preciso saber disso aqui, que a distância entre A e B é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Beleza? Sigamos. Bom, pessoal, essa semana não vai ter tarefa, tá? Específica valendo nota e tal, mas eu gostaria muito que vocês estudassem a partir dos conceitos vistos nessa aula, que está sendo relativamente curta. E aí eu vou deixar dois exercícios, tá? O exercício 1, que pede o seguinte: determine a distância entre os pontos A e B tal que. Aí diz quem é o A, quem é o B, e você precisa calcular a distância entre eles, tá? Professor, preciso colocar isso no gráfico, no plano cartesiano? Não precisa. Se você colocar, vai facilitar até para você enxergar mais ou menos como é a distância e tudo mais. Mas precisar, não precisa, tá? Vocês vão calcular direto na interpretação que a gente acabou de ver. Eu não quero dizer na fórmula, porque eu não penso em fórmula, tá? Eu penso em conceito, e o conceito é o Teorema de Pitágoras por trás disso, né? E na letra B, da mesma forma, vocês vão ter valores do ponto A, valores do ponto B, vão aplicar nos conceitos que a gente viu e vão encontrar a distância entre A e B. E da mesma forma o ponto C, né, o ponto C não, o item C,
onde você tem os pontos A e B e vão aplicar de novo no mesmo conceito, fazendo com que encontre os valores de A e B. O tipo de letra que eu estou usando aqui, ela confunde um pouquinho, tá? De letra não, de número, né? O número 1 é esse cara aí, tá? Que é muito parecido com o L, mas é o número 1. E aí, então, aqui é menos 1, e aqui é 1 meio, e aqui, só para esclarecer, também é 7 terços, tá? Então, são esses os valores dos pontos em questão. Também vai ter o exercício 2. O exercício 2, em específico, ele é uma espécie de uma aplicação desse conceito que a gente acabou de ver. Nada muito difícil, complicado, mas pode estar exigindo de vocês aí alguns conceitos ou algumas ferramentas matemáticas que foram estudadas em momentos anteriores na vida escolar de vocês. Eu já fiz isso em outros momentos aí no nosso conteúdo de geometria espacial, né? Mas aqui também vai surgir, tá? Como vocês acabaram de ver, a gente viu Pitágoras, que é uma coisa que acompanha vocês não só em matemática, mas em outras disciplinas. Envolveu o triângulo retângulo, pode-se pensar em Pitágoras. E aqui, talvez, a gente recaia numa equação quadrática, né? Uma equação de segundo grau, que pode ser resolvida utilizando Bhaskara, né? Uma das maneiras de resolvê-la. Né? Então, sabendo que a distância entre os pontos A, que é o ponto de coordenadas 7 e 3, e o ponto B, que por enquanto não foram dadas as coordenadas, é dada por 6 unidades, que eu estou dizendo que a distância entre A e B é 6, tá? 6 unidades de medida, porque aqui eu não estou falando se o plano cartesiano está construído em centímetros, em quilômetros, em que forma ele está construído. Então, normalmente, quando a gente vai para o plano cartesiano, ele é uma adaptação da realidade, então a gente não costuma usar unidade de medida. Então aqui eu estou dizendo que é 6 unidades de medida da unidade de medida que foi usada para construir esse plano cartesiano. Qual é? Não sei. Então por isso estou chamando de unidades de medida. E que a abscissa de B é 4. Ah, professor, o que é abscissa mesmo? Volta lá no vídeo e vê o que é abscissa, tá? Mas a abscissa de B é 4. E aí eu peço que determine ou que calcule, então, né, a ordenada de B. E o que você vai usar para calcular essa ordenada de B? Ora, exatamente os conceitos que a gente estudou. De distância entre dois pontos, porque a distância foi dado coordenadas de A completas, foi dados o x do A e o y do A, e no B foi dado uma das ordenadas, né, a abscissa, e foi pedida a outra, que é a ordenada de B, tá? E aí eu vou deixar esses dois para vocês. A ideia é que na próxima aula, ou nesse intervalo entre essa aula e a próxima, eu pelo menos poste os resultados aí vocês podem conferir se chegaram, se não chegaram. Eu acho que é até uma dinâmica aí da gente ir desenvolvendo uma espécie de exercício, tentando trazer a similaridade do que a gente faz em sala de aula, né? Apresento o conteúdo e deixo um exercício para vocês tentarem, né? E tendo dúvidas, procurem para a gente poder discutir, né? E sanar as dúvidas que vão surgindo. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.